Hoje iremos fazer uma meditação sobre a parábola das 10 virgens. Nós vamos perceber o quão importante é esta passagem e quanto ela nos traz de ensinamentos para os tempos futuros. E a gente vai ver detalhes que passam desapercebidos por muitas pessoas. Então vamos primeiro ao texto base de Mateus capítulo 25, a partir do verso 1. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. Verso 2. 5 dentre elas eram nécias, e 5 prudentes. Verso 3. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Verso 4. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Verso 5. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Verso 6. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo, saia ao seu encontro. Verso 7. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Verso 8. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do nosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Verso 9. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós a vós outras, ide antes aos que vendem e comprai-o. Verso 10. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou a porta. Verso 11. Mais tarde chegaram-se as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Verso 12. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Verso 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Então nós temos 10 virgens. Isso não quer dizer que metade do reino será de virgens prudentes e a outra metade de virgens tolas, que nós chamamos de apóstatas. Mas é uma forma simbólica de mostrar os dois lados existentes no corpo do Messias, no corpo de Yeshua, o Cristo. A parábola das 10 virgens mostra metade de pessoas apóstatas. Mateus 25 tem também o servo fiel e o servo infiel, assim como cabritos e ovelhas, ou seja, metade de cada. A parábola do joio e do trigo de Mateus 13, idem. Acontece que Apocalipse 12 fala de 1/3 das estrelas que serão apóstatas. Mateus 25 também relata que 3 pessoas receberam talentos. Um recebeu 5, o outro 2 e o último 1. Ou seja, esse último é que será apóstata. Então quem vai pelo literalismo das escrituras não vai entender, porque 10 virgens não quer dizer que são 10 mulheres, ou 10 igrejas, ou 10 congregações, porque mulher, nas escrituras, é sinônimo de igreja, de congregação. Então não serão 10 literais, mas o 10 representa a totalidade, assim como em Apocalipse 2 e 3, falam de 7 igrejas. Na verdade são 10 ou são 7? Na realidade não são nem 10 e nem 7, é apenas uma. Como eu disse, é uma forma simbólica de representar o corpo do Messias. Repare no verso 5 de Mateus 25, de que todas as 10 virgens adormeceram, as prudentes e as tolas, chamada de nécias. Então no verso 5 diz: E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Já imaginou a catástrofe? Todas as virgens dormindo, inclusive as prudentes? As prudentes não era para estar acordada? As prudentes não era para estar vigiando? Então por que ela adormeceu? Mas quem as acordou foi um homem. Mas que homem era esse? O atalaia. É ele que fica na torre de vigia. É ele que vigia. Isso mostra que o povão, vamos dizer assim, entre aspas, precisa de um líder.
um atalaia, um profeta que os guie. Isso que eu citei está no verso 6 de Mateus 25. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo, sai ao seu encontro. Então foi uma pessoa que avisou e acordou todas as noivas, todas as virgens. Então o atalaia. Sabemos que o atalaia ele fica na torre de vigia, vigiando em todo o tempo. Ele não dorme. E um bom sentinela, o atalaia, não vigia apenas olhando para um lado, mas para todos os lados. Então tem muita gente dizendo que o anticristo vem de tal lugar, ou vem de tal país. Se a gente ficar focado em olhar apenas para um país, para um lado, se ele vier por outro, nós não vamos perceber, nós não vamos enxergar. Como vamos ter certeza se o inimigo não vai atacar pelas costas? Então o verdadeiro atalaia olha para todos os lados. Ainda mais sabendo que todos os povos foram misturados na terra. Então não tem como a gente saber, esse é de Nínive, esse é da Síria, esse é da Babilônia, esse é do Egito, esse é de Israel. Entende, irmãos? Salmo 127, verso 1 diz: Cântico de romagem de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então esse sentinela, esse atalaia, que está na torre de vigia, ele tem que estar em Deus. Ele tem que estar sendo guiado por Deus. Senão em vão ele vai vigiar. Porque ele vai, entre aspas, dormir no ponto. Não vai ver o inimigo, não vai ver o sinal dos tempos. Não vai avisar as noivas. Abacuque 2, a partir do verso 1, também diz: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Verso 2: O Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, grava sob tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Você já viu na estrada onde ficam as placas de trânsito? Mesmo de carro, passando rapidamente, correndo, a gente consegue ler as placas. Então é uma forma interessante que Deus colocou para esse atalaia, né? Escrever a visão nas tábuas, para que as pessoas, até quem passa correndo, possa ler. Verso 3: Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. No original hebraico está moed, nós sabemos o que significa moed. As festas do Eterno, as festas fixas, que cumprirão no seu tempo determinado. Mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, e não tardará. Verso 4: Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Porque o atalaia sabe que horas vem o noivo? Observe o texto interessante de Isaías 21, a partir do verso 6. Pois assim me disse o Senhor, vai, põe o atalaia, e ele que diga o que vir. Verso 7. Quando vir uma tropa de cavaleiros de 2 a 2, uma tropa de jumentos e uma tropa de camelos, ele que escute diligentemente com grande atenção. Verso 8. Então o atalaia gritou como um leão: Senhor, sobre a torre de vigia estou em pé continuamente. Durante o dia e de guarda me ponho noites inteiras. Está percebendo que o atalaia não dorme? Que o atalaia fica de vigia durante o dia e principalmente durante a noite? Verso 9. Eis agora vem uma tropa de homens, cavaleiros de 2 a 2. Então ergueu ele a voz e disse: Caiu, caiu Babilônia, e todas as imagens de escultura dos seus deuses jazem despedaçadas por terra. Esse caiu, caiu Babilônia não lembra alguma coisa lá em Apocalipse? Então esse sentinela que está na torre de vigia, quando ver a Babilônia cair, ele sabe que o noivo está às portas. Entende?
E as noivas, as virgens, vão estar dormindo. Olha que interessante. Verso 10. Ó povo meu, debulhado e batido como o trigo da minha eira, o que ouvi do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, isso vos anunciei. Ezequiel 33, a partir do verso 1, diz: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, verso 2, Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes, quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites, e o constituir por seu atalaia. Verso 3, E vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Verso 4, Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Verso 5, Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Verso 6, Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. Verso 7, A ti, pois, filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, e lhes darás aviso da minha parte. Então percebam a importância do atalaia. Se ele não avisar, as 10 virgens ficarão de fora e não verão o noivo chegar. Percebem? Porque esse texto está lá em Ezequiel 33. Percebem também que quem manda vir a espada é Deus, é o Senhor que manda vir a espada, é o Eterno. A questão da meia-noite. Olha que interessante o texto de Marcos capítulo 13, a partir do verso 28. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Verso 29. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabeis que está próximo, às portas. Verso 30. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Verso 31. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Verso 32. Mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Verso 33. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Verso 34. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade a seus servos e a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Esse porteiro é o sentinela. Perceba. Verso 35. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, ou se pela manhã. Para que, vindo, verso 36, ele inesperadamente não vos ache dormindo. Quem que estava dormindo? As virgens tolas e prudentes. Verso 37. O que, porém, vos digo, digo a todos, vigiai. Então, olha que texto tremendo esse Marcos 13, que é um paralelo lá com Mateus 25, da parábola das 10 virgens. Mas muita gente literaliza de que será meia-noite. No texto, a palavra literalmente diz metade da noite, ou seja, no período mais escuro da noite. Mas isso devemos entender espiritualmente, e não pelo relógio, pois haverá trevas na terra. Contudo, só para os ímpios, pois os santos não andam de noite, mas de dia, porque têm azeite e a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Salmo 119, verso 105. Mas os que interpretam literal, aonde é a meia-noite? É em Israel? É no Brasil? É na Austrália?
É na Europa? Aonde que é a meia-noite que o noivo vem? Porque sabemos que o mundo ele tem 24 fusos horários. Lembre-se também que foi à meia-noite que o Espírito passou no Egito. Êxodo capítulo 12, verso 29. Aconteceu que, à meia-noite, feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Mas observem aqui o texto de Sofanias, para ver como que é espiritual e não literal. Verso 15. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, é dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas. Até aqui parece literal, né? Verso 16. Dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas, que são as cidades, né? Os povos, as nações, etc. Olha o verso 17. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos. Está vendo como que é espiritual? Eles não estão cegos literais. Eles não estão em trevas literais, mas estão em trevas espirituais. Por que eles andarão cegos? Porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será tirada como esterco. Então é por isso que os santos não andarão em trevas. Porque a palavra de Deus, como eu disse, é lâmpada para os nossos pés. É luz para os nossos caminhos. Verso 18. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida. Porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Aqui também nós não podemos literalizar. Sabemos que nem todos vão ser mortos na terra. É uma forma, entre aspas, exagerada, ou vamos dizer assim, melhor dizendo, de forma enfática, de que Deus executará juízo sobre toda a terra. Olha o que diz Isaías, capítulo 26, a partir do verso 19. E olha como é para o tempo do fim. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Verso 20. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passes a ira. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue, quem bebeu, e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Então, que quarto é esse que a gente deve se esconder até que passe a ira? A gente não vai ser arrebatado e ficar nas nuvens? Literalmente, como dizem alguns? Não, nós vamos estar aqui na grande tribulação. Então é para entrar nos nossos quartos, fechar as portas e esperar, se esconder por um momento. Mas aonde é os quartos? Mateus capítulo 6, verso 6 responde: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Aonde é o nosso quarto? O quarto da nossa casa? Ou o quarto aqui é o nosso coração? Evidentemente, esse quarto que está dizendo aqui é o nosso coração. Então, quando está no momento de ira, de tribulação, esconde no teu quarto e espere passar o tempo da ira. Ali ninguém poderá entrar, se você quiser. Nem Satanás, nem o anticristo, e até Deus, se você quiser. Porque você tem a chave da tua porta, do teu coração. Olha só o que diz Apocalipse 3, verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. A gente vai ver logo o que é comprar ouro, né? Comprar azeite, que é a parábola das 10 virgens fala de comprar azeite.
Vestiduras brancas, continuando o verso 18, para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Verso 19, eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Verso 20, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e cearei com ele e ele comigo. Está vendo como é nós que abrimos a nossa porta do nosso quarto? Verso 21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, porque como também eu venci, eu me sentei com meu Pai no seu trono. Verso 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, portanto, se o nosso quarto estiver fechado, com os umbrais da porta vertidas com o sangue de Yeshua, à meia-noite, quando o noivo chegar ou o Espírito passar, não seremos abalados e não ficaremos de fora do reino. Então, o azeite. Sabemos que as virgens todas precisavam comprar. Vamos ver Ezequiel 32:14, o que é o azeite. Então farei assentar as suas águas e farei correr os seus rios como o azeite, diz o Senhor Deus. Então esse azeite não é só a unção do Espírito Santo, mas é também o que faz a lâmpada acender. E a lâmpada acesa traz luz. Luz que vem da onde? Da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos, lembra? Oséias 12:1 diz, Efraim apacenta o vento e persegue o vento leste todo dia, multiplica mentiras e destruição, e faz aliança com a Síria, e o azeite se leva ao Egito. Essa é a maneira errada de se usar azeite. Por isso é que o azeite das virgens tolas acabou. Elas levaram o seu azeite ao Egito, entre aspas. Ofereceram a outros deuses. Provérbios 31:20. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. Viu porque as prudentes tinham azeite de sobra? E as nécias não tinham porque desperdiçavam. Outro texto, Salmo 104, a partir do verso 14. Farei crescer a relva para os animais e as plantas, para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão. Verso 15. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto, e o alimento que lhe sustém as forças. Percebe que este azeite é o que dá brilho ao rosto? É como se nós fôssemos uma lâmpada acesa, né? E é exatamente isso. É o Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Também Provérbios 6, olha o que diz, a partir do verso 23. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução, luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Verso 24. Para te guardares da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia. Qual é essa vil mulher? Apocalipse 17, lembra alguma coisa? Da mulher prostituta? Salmo 19:8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Olha que tremendo, né? Os nossos olhos sendo iluminados por essa lâmpada, por esse azeite. Efésios 5, outro texto muito bom, a partir do verso 8. Pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como os filhos da luz. Olha que interessante, as pessoas eram trevas, mas agora em Cristo, em Yeshua, somos luz. Então viu o contraste de trevas e luz? Então observe, esse meia-noite, o detalhe dele, Deus não está preocupado com o relógio, com o horário, mas está preocupado com as circunstâncias, as trevas que vai haver no mundo por causa da apostasia das iniquidades. Mais uma confirmação, Mateus 6, a partir do verso 22. São os olhos a lâmpada do corpo.
Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Verso 23. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Mais um verso, Zacarias 4, a partir do verso 1. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono. Verso 2. Me perguntou, que vês? Respondi, olho e eis um candelabro, todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Verso 3. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à esquerda. Vou pular agora para o verso 11. Depois vocês podem ler todo o contexto de Zacarias 4. Verso 11 diz, prossegui e lhe perguntei, que são as 2 oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? Verso 12. Tornando a falar-lhe, perguntei, quem são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? Verso 13. Ele me respondeu, não sabes o que é isto? Eu disse, não, meu senhor. Verso 14. Então ele disse, são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Ou seja, as 2 testemunhas. As 2 casas de Israel, judeus e gentios. Pela fé, os que vertem azeite, os que iluminam o caminho, os que são luz na terra, que são colocados no ponto mais alto para que todos a vejam, e que assistem o Senhor de toda a terra. São as 2 oliveiras, a oliveira natural e a oliveira brava, judeus e gentios. As 2 casas de Israel, repito. Mas como que a gente vai poder comprar, né? O texto lá de Mateus 25 não fala para comprar azeite? E nós não sabemos também que o azeite é a palavra que dá a luz, as lâmpadas? Isaías 55:1 diz, ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Epa, agora não é azeite nem água, agora é vinho e leite. Vamos ver se está de acordo com o contexto? Gênesis 49, a partir do verso 10. O cetro não se arredará de Judá. Interessante, hein? Quem vem de Judá, hein? Já tem uma ideia? Continuando, verso 10. Nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló. Em hebraico, Shiló. E a ele obedecerão os povos. Quem é Shiló? O enviado. Quem é o enviado? Yeshua. Verso 11. Ele amarrará o seu jumentinho, a vide, e o filho da sua jumenta, a videira mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Mas aonde entra o vinho e o leite? Agora no verso 12. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os seus dentes brancos de leite. Quer comprar vinho e leite de graça? Sem preço? Sem dinheiro? Como diz Isaías 55:1, vinde às águas, e do seu interior fluirão essas águas, esses rios de águas vivas. Então perceba como é tremendo a palavra de Deus. Mais sobre vinho e leite. Olha que interessante, Cantares de Salomão, capítulo 4, verso 16. Levanta-te, vento norte, e ventu, vento sul, assopra no meu jardim. O nosso jardim é o nosso coração. Esse é o verdadeiro jardim do Éden, onde Deus quer habitar. Continuando o verso 16. Para que se derramem os seus aromas. Ah, venha o meu amado para o seu jardim, e coma os seus frutos excelentes. Continuando, Cantar de Salomão, capítulo 5. Porque o 16, como eu li, é o último verso do capítulo 4. Então o verso 1 do capítulo 5 diz: Já entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha. Peraí,
Esse noivo é noivo ou é irmão? Porque ele chama a noiva de irmã. Olha que interessante. Ao mesmo tempo em que ela é noiva, ela é irmã. Interessante, né? Colhi a minha mirra com a especiaria, comi o meu favo com o mel, bebi o meu vinho com o leite. Comei e bebei, amigos, bebei fartamente, ó amados. Tremendo esse texto de Salomão. Jeremias 31:12 fala desse jardim e do azeite, ó. Hão de vir e exultar na altura de Sião, radiantes de alegria por causa dos bens do Senhor, do cereal do vinho, do azeite, dos cordeiros e dos bezerros. A sua alma será como um jardim regado, e nunca mais desfalecerão. Aonde que é o jardim do Éden? Que Deus quer habitar? Na nossa alma, no nosso coração. Então, para terminar, nós sabemos que quando o noivo chega, ele entra com as virgens prudentes, com as suas lâmpadas acesas e fecha a porta. E as tolas tentam comprar, mas vão comprar só na hora que o noivo chega? Você tem que comprar isso antes. Depois não adianta mais. É tarde demais. Mateus 7, a partir do 21, olha o que o noivo diz para as noivas tolas. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Verso 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Verso 23. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Iniquidade é viver sem lei, viver sem parâmetro de vida, viver conforme o nosso egoísmo, com o nosso ventre. Lucas 6,46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que vos mando? Olha aí o contraste, mais uma vez. E para finalizar, Lucas 13, a partir do verso 24. Respondeu-lhe, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Verso 25. Quando o dono da casa estiver levantado e fechada a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo, Senhor, abra-nos a porta, ele vos responderá, não sei de onde sois. Verso 26. Então direis, comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Verso 27. Mas ele vos dirá, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Verso 28. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados para fora. Então, é uma mensagem forte, é uma mensagem edificante, de alerta, de vigilância em todo o tempo, para que nós não sejamos as virgens tolas, mas as prudentes. E que, se estivermos na torre de vigia, não vamos dormir, porque se dormir, não vamos tocar trombeta. Não tocando trombeta, não acordará as virgens prudentes. E aí o sangue vai recair sobre todos. Então que sejamos, independente de atalaias ou de virgens prudentes, façamos o nosso melhor, hoje e agora. Um abraço a todos e Shalom, Shalom.